Antes de começar esse vídeo, eu queria dar um pouquinho de contexto. O Último Tango em Paris, filme de 1972, dirigido pelo Bernardo Bertolucci, estrelado por Marlon Brando e Maria Schneider, causou certa polêmica na época por conta da quantidade de cena de sexo que o filme tinha, e especificamente uma cena foi muito falada, em que o personagem do Marlon Brando abusava da personagem da Maria Schneider. Na cena, ele usa uma manteiga para lubrificar as partes íntimas dela contra a vontade dela e a força a ter uma relação sexual com ele. A cena é muito pesada, ela tá o tempo inteiro chorando durante a cena, e o que piora a situação é que a cena não tava daquele jeito no roteiro. Essa questão da manteiga foi uma coisa combinada entre o diretor e o Marlon Brando para pegar a Maria Schneider de surpresa ali na gravação e, segundo Bertolucci, na defesa de que seria para mostrar os sentimentos mais reais da personagem durante aquela cena. Então o que a gente tem nesse filme de 72 é uma cena de abuso gravada. A Maria Schneider na época tinha 19 anos, ela morreu em 2011 e já tinha falado sobre esse caso de abuso diversas vezes durante sua vida, e o caso só teve mais repercussão em 2016, quando Bertolucci deu uma entrevista falando que foi tudo proposital, que ele fez pelas costas da Maria e não necessariamente se arrependia disso porque, de novo, defendia o sentimento da personagem sendo mostrado em tela. Eu sou Igor Pinheiro, esse é mais um vídeo do canal do site enlatado.com.br e hoje eu vou falar do filme Meu Nome é Maria, que está estreando essa semana nos cinemas do Brasil. Je voudrais être actrice. Vous vous appelez comment? Maria. Maria Schneider. E o filme é baseado num livro da prima da Maria Schneider, Vanessa Schneider. O roteiro é da Laurette Pullmans, não sei se pronuncia assim exatamente, ao lado da Jessica Pallu, que também dirige o filme. E aí uma curiosidade é que a Jessica Pallu também, quando tinha 19 anos, trabalhou com Bertolucci, ela foi assistente de locação em Os Sonhadores. Meu Nome é Maria estreou em Cannes ano passado, foi bastante comentado e traz Ana Maria Bartolomé no papel da Maria Schneider. A atriz fez O Acontecimento, a adaptação da Annie Ernaux, fez também a última adaptação do Conde do Monte Cristo e tá também no Mickey 17. É uma atriz que tem aparecido bastante, então, nos últimos anos. E os primeiros minutos do Meu Nome é Maria foca muito nela e é legal ver como ela já mostra essa potência dela como atriz, ela é realmente muito boa. Eu revi O Último Tango em Paris antes de assistir Meu Nome é Maria, e apesar de ter se transformado praticamente num filme de terror, a Maria Schneider estava excelente no filme. Ela brilhava, ela era muito nova, e é legal que a Ana Maria Bartolomé faz muito bem esse papel, sem cair numa caricatice. Ela é diferente da Maria Schneider, mas acho que traz toda a dignidade que um papel merece. E os primeiros minutos do filme são muito focados em humanizar essa mulher. Ela era muito nova, né? Ela tinha 19 anos, já tentava entrar na indústria desde os 16. Tinha uma relação conturbada com a família, que também é bem explorada no filme. E sempre parecia muito sozinha também. Então a direção tem uma preocupação em sempre mostrar ela isolada. Então mesmo em cenas em que ela tá com mais pessoas, a gente começa com o plano dela mais próximo, às vezes parecendo que tá sozinha, para depois a gente descobrir que ela tá no set ou acompanhada de mais gente. O Marlon Brando é interpretado pelo Matt Dillon, que tá muito bem no papel. É um personagem que é apresentado do olhar da Maria, né, que é quem comanda o filme. E ele é apresentado com fotógrafos em volta, tem essa áurea, né, de ser uma grande estrela naquela época. E tem uma escolha muito interessante de mostrar esse personagem cercado, né, de paparazzi, para logo em seguida mostrar a Maria andando aparentemente sozinha na rua e logo se encontrar com ele. Na verdade, a gente já tá vendo a primeira cena em que eles se encontram no filme do Bertolucci, que eles estão andando na rua e ela cruza com ele. E o Meu Nome é Maria também é bom em complexificar essa relação dos dois, porque realmente, mesmo assistindo O Último Tango em Paris, você vê que tem uma intimidade muito trabalhada entre os dois, para além da câmera. Não digo nem em relação a nada sexual, óbvio, mas que foi um trabalho de dois atores muito comprometidos com o que eles estavam fazendo ali. E aí essa figura do Marlon Brando tá sempre observando a Maria, ele olha para ela se maquiando, e o Meu Nome é Maria também faz isso muito com o jogo de espelhos em cena, assim como O Último Tango em Paris também faz. Eles dançam juntos com a equipe ao redor, é tudo muito íntimo, e ele era super sedutor, né? E isso está bem estampado no filme da Jessica Pallu. E aí o filme começa a plantar essa questão do abuso de forma bem sutil, entre aspas. Tem uma cena em que a Maria Schneider está numa banheira e o Marlon Brando interage com ela e depois o Marlon Brando vai até o Bertolucci e começa a achar que pode ter exagerado de certa forma na cena. O Bertolucci fala que não. É como se fosse um prelúdio do que está por vir e é uma coisa que mostra também essa parceria masculina, né? A gente vê os dois conversando enquanto a gente vê a Maria Schneider no fundo sem saber o que está acontecendo ali, sem saber o que está sendo conversado, sendo que envolve ela diretamente. Então ela sente algum incômodo nessa cena da banheira, mas ela não vai falar nada, obviamente, porque é
oportunidade da vida dela, ela é super nova, tá cercada de grandes nomes, então naquele momento ela não fala nada e segue fazendo o filme. E aí mesmo depois da cena da manteiga, e o filme também planta algumas falas voltadas pra ela, como você age como uma mulher, mas na verdade é uma garotinha. O Bertolucci chega a falar que não existem atores, apenas os filmes e os personagens, como se a atriz não fizesse parte do que está sendo gravado ali. Portanto, ela ser submetida ao que quer que ele peça é algo que está no jogo do cinema. Marlon Brando chega a falar para ela que é apenas um filme. E o filme recria essa cena da manteiga. É algo até que me incomoda, de certa forma, porque eu acho que na primeira metade o filme cria essa expectativa para chegar na cena do abuso e reconstrói essa cena do abuso. Então é como se nessa primeira metade, de alguma forma, a gente estivesse esperando esse momento acontecer. Acontece, é super desagradável de assistir, propositalmente. E a Jessica Pallu mostra também os bastidores da cena, em que a gente só vê duas mulheres, as duas de olhos marejados quando acaba a gravação. E a Maria Schneider, desolada, chega a falar depois, em entrevistas, que é como se ela tivesse sido abusada pelos dois ao mesmo tempo ali diante das câmeras. E é uma cena, e é um filme, na verdade, né, que traz muito do que tem se discutido ultimamente sobre coordenador de intimidade, por isso que é muito problemático quando a gente tem uma atriz como a Gwyneth Paltrow questionar a necessidade da presença dessa pessoa na equipe durante uma gravação, porque mesmo que a cena estivesse no roteiro, mesmo que a Maria Schneider tivesse topado fazer, e eu acho que o Meu Nome é Maria faz isso bem, é mostrar que mesmo com um certo consentimento, de alguma forma, é possível ter abuso e é possível as pessoas se sentirem constrangidas de dizer qualquer coisa. Então a figura do coordenador de intimidade tá aí para isso também, para olhar essa gravação, esse roteiro, essa filmagem de uma forma distante e poder intervir, se preocupar com a atriz ou o ator que tá naquela situação, ver se tá tudo certo. Recomendo inclusive os vídeos que a Carissa Vieira fez sobre o assunto, porque é pra gente chegar na conclusão de que na verdade essa pessoa no set não devia nem ser uma opção, devia ser obrigatório ter um coordenador de intimidade no set. A segunda metade do filme foca na queda, né, da Maria Schneider. Ela entra em várias crises depois do lançamento do filme, ela se afunda em drogas injetáveis, perde dinheiro. O filme começa a ser duramente criticado e ela é praticamente abandonada em Paris, no meio dessas críticas, no meio de entrevistas super tendenciosas sobre o trabalho dela, e fica muito marcada por esse filme. O filme chegou a ser indicado ao Oscar de melhor ator e melhor diretor, e a Maria Schneider é apagada desde então, e desde então também ela fala sobre a cena de abuso e de como ela foi tratada naquele set, sendo ignorada aí por décadas. E a Jessica Pallu foca muito então em mostrar ainda mais essa Maria sozinha, né? Ela dança sozinha na boate, tem dificuldade de se abrir com outras pessoas, recebe um roteiro em que ela tem que estar praticamente nua em todas as cenas, mas ao mesmo tempo ela também começa a bater mais o pé em algumas questões, como essa mudança em como vai ser a gravação de alguma cena específica, as mudanças que começam a falar no site, mas não foram combinadas antes, não estão no roteiro. Ela parece de alguma forma também sempre engatilhada com a presença da manteiga no set. Eu acho que quando ela tá no restaurante, ela vê uma manteiga e fica um pouco abalada. Tem um outro filme que ela tá rodando em que tem uma manteiga no set, ela parece bastante desconcertada também. E aí quando ela passa a se envolver emocionalmente, romanticamente com uma outra mulher, ela fica um pouco mais segura nesse sentido pessoal, mas sempre tem alguma outra coisa que a leva pra cair novamente no uso de drogas pesadas e seguir a vida dela, que não foi nem um pouco fácil, né? Depois desse filme em que ela atuou tão nova. Ela chegou a fazer um outro filme grande com Antonioni, mas não teve nenhum super auge na carreira depois disso. E aí, nessa segunda metade, o filme também traz uns momentos interessantes. Ela tá numa cena de intimidade com essa outra mulher e tem um corte seco pra ela no set, abraçada com um homem sem camisa. Então o filme usa dessas rimas visuais pra marcar o sentimento do personagem. Acho que a segunda metade tem uma repetição que pode ser um pouco cansativa nesses altos e baixos. Acho que o final também não é super amarrado, mas é um filme que discute muito bem temas que estão tão presentes hoje, né, no cinema. E Ana Maria Bartolomei tá ótima no papel. Acho que é um filme que vale muito a pena conferir para interessados ou não no assunto, porque eu acho que ele é muito eficaz em mostrar qual é o problema e por que é um problema, de uma forma bem direta, sem romantizar sofrimento, sem ir para um caminho super didático também. Acho que funciona muito bem. Se você já assistiu Meu Nome é Maria, me diz nos comentários o que você achou do filme. Me diz também se você tá afim de assistir. Curta esse vídeo, ativa as notificações e a gente se vê numa próxima. Coupé.